Controle repressivo de constitucionalidade. Conforme decisão do STF no recurso extraordinário 346084, o controle repressivo de constitucionalidade somente pode ser exercido após a publicação do ato normativo. Assim como no controle preventivo, a doutrina atribui a possibilidade de controle repressivo aos três poderes da República. Controle repressivo pelo Legislativo. O controle repressivo de constitucionalidade pode ser exercido em três situações. Controle dos limites do poder regulamentar e da delegação legislativa. Artigo 49, inciso 5, Constituição Federal, conforme artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, compete ao Congresso Nacional. Artigo 49, inciso 5, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. O decreto executivo deve ser editado para fiel execução da lei nos termos do inciso 4 do artigo 84 da Constituição Federal. Ele pode ser sustado pelo Congresso se extrapolar a regulamentação ou mesmo tiver a pretensão de derrogar a própria lei que busca regulamentar. Exemplo, discussão sobre decreto de armas. Já a delegação legislativa, prevista no artigo 68, envolve a possibilidade de edição de leis delegadas por solicitação do presidente da República. O próprio STF já decidiu que não é possível delegação legislativa em branco. Recurso extraordinário 109501, agravo regimental, relator ministro Dias Toffoli, segunda turma, julgado em 6/3/2018. De modo que o Legislativo deve estabelecer um desenho mínimo para evitar o arbítrio. Por isso, o parágrafo 2º do artigo 68 da Constituição Federal dispõe que a delegação legislativa terá a forma de resolução do Congresso Nacional que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Se o presidente extrapola esses limites, o Congresso pode sustar a lei delegada. A sustação do decreto regulamentar e a sustação da lei delegada são entendidas como controle repressivo de constitucionalidade exercido pelo Legislativo. Esta sustação se dá por meio de decreto legislativo do Congresso Nacional, cujo fundamento de validade é extraído diretamente do artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal. Por isso, trata-se de ato normativo primário que pode ser objeto de ADI 748. Controle repressivo de medidas provisórias. Nos termos do artigo 62 da Constituição Federal, as medidas provisórias são submetidas ao Congresso Nacional, que detém competência para analisar tanto os pressupostos formais de edição, relevância e urgência, quanto o conteúdo e se, por exemplo, regula matéria vedada pelo parágrafo 1º do artigo 62. Exemplos: nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, penal, processo civil, reservada à lei complementar e etc. Controle de constitucionalidade pelo Tribunal de Contas, súmula 347 STF. Embora haja uma importante objeção do ministro Gilmar Mendes relativa ao risco de usurpação da competência do STF, ainda se encontra em vigor a súmula 347 do STF. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público, revogada. Assim, por exemplo, como fundamento de suas decisões, em uma análise de um caso concreto de apreciação de contas, o Tribunal de Contas pode fazer controle repressivo de constitucionalidade de lei com base na qual as contas se embasam. Atenção! Como o Tribunal de Contas é um órgão vinculado ao Poder Legislativo, não se tratando, pois, de órgão do Poder Judiciário, não se aplica a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal. TCU não pode afastar a aplicação de lei que prevê pagamento de bônus de eficiência a inativos da Receita Federal. Segundo a decisão do STF, a Constituição Federal não permite ao TCU realizar controle de constitucionalidade de normas no âmbito de seus processos administrativos. Por maioria de votos, o plenário do STF determinou que o TCU, na análise de aposentadorias e pensões submetidas à sua apreciação, não pode afastar a incidência de dispositivos da Lei 3.464, que prevêem o pagamento do bônus de eficiência e produtividade aos servidores da carreira tributária e aduaneira da Receita Federal do Brasil e de Auditoria Fiscal do Trabalho. A decisão tomada na sessão virtual, finalizada em 12 de abril de 2021, seguiu o voto do relator da matéria, ministro Alexandre de Moraes. O julgamento envolveu decisão do TCU,
que considerou inconstitucional o pagamento do bônus aos inativos porque não incide sobre a parcela o desconto da contribuição previdenciária. O entendimento do órgão sobre a não incidência da norma se baseou no argumento de que essa competência lhe é atribuída pela súmula 347 do STF. Essa súmula foi editada em 1963. O STF, porém, no julgamento dos mandados de segurança 35, 410, 490, 494, 98, 500, 836, 812 e 824, nos termos do voto do ministro relator Alexandre de Moraes, entendeu que a subsistência do verbete está comprometida desde a promulgação da Constituição de 88. Em síntese, para a maioria dos ministros, o TCU não pode efetuar controle abstrato de constitucionalidade, sob pena de usurpar a competência do STF. E no caso concreto, o STF entendeu que, ao declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.464, aos casos concretos submetidos à sua apreciação, o TCU, na prática, retirou a eficácia da lei e acabou por determinar a não aplicação da lei por órgãos da administração pública federal em casos idênticos, extrapolando os efeitos concretos e entre as partes de suas decisões e, portanto, usurpando competência exclusiva do STF. Essa decisão é importante, pois antes havia divergência entre as decisões monocráticas. Antes da decisão do plenário, desde 2006, o ministro Gilmar Mendes já defendia a revogação desta súmula, com o argumento de que não me impressiona o teor da súmula 347 desta corte. A referida regra sumular foi aprovada na sessão plenária de 3/12/63, num contexto constitucional totalmente diferente do atual. Até o advento da Emenda Constitucional 16 de 1965, que introduziu em nosso sistema o controle abstrato de normas, admitia-se como legítima a recusa, por parte de órgãos não jurisdicionais, à aplicação da lei considerada inconstitucional. No entanto, é preciso levar em conta que o texto constitucional de 1988 introduziu uma mudança radical no sistema de controle de constitucionalidade. Segundo o ministro Gilmar Mendes, assim, o processo de controle abstrato de normas cumpre entre nós uma dupla função. Atua tanto como instrumento de defesa da ordem objetiva, quanto como instrumento de defesa de posições subjetivas. Assim, a própria evolução do sistema de controle de constitucionalidade no Brasil, verificada desde então, está a demonstrar a necessidade de se reavaliar a subsistência da súmula 347 em face da ordem constitucional instaurada com a Constituição de 88, MS 25.888 de Gilmar Mendes, decisão monocrática de 2006. O ministro Alexandre de Moraes também seguia a mesma linha em outras decisões monocráticas, no sentido de que é inconcebível, portanto, a hipótese do Tribunal de Contas da União, órgão sem qualquer função jurisdicional, permanecer a exercer controle difuso de constitucionalidade nos julgamentos de seus processos, sob o pretenso argumento de que lhe seja permitido, em virtude do conteúdo da súmula 347 do STF, editada em 63, cuja subsistência, obviamente, ficou comprometida pela promulgação da Constituição Federal de 88, MS 35410, relatoria Alexandre de Moraes, de 2017. De outro lado, porém, o ministro Marco Aurélio tinha entendimento diverso. A questão alusiva à possibilidade de este último deixar de observar, ante a óptica da inconstitucionalidade, certo ato normativo há de ser apreciado em definitivo pelo colegiado, prevalecendo aqui, porque não revogado, o verbete 347 da súmula do Supremo. De início, a atuação do Tribunal de Contas se fez considerado o arcabouço normativo constitucional, MS 31.439, ministro Marco Aurélio, de 2012. Decisão monocrática. Observe que a ratio decidente no julgamento dos mandados de segurança 35.410, 490, 494, 98, 500, 836, 812 e 824 tem como elemento essencial o fato de que o TCU ter extrapolado os limites concretos e subjetivos do caso e obrigar os órgãos da administração federal a afastar a lei que entende inconstitucional em casos semelhantes. Assim, o TCU teria efetivado algo parecido com um controle abstrato concentrado de constitucionalidade
inconstitucionalidade em usurpação da competência do STF. Porém, como visto acima, o ministro Alexandre de Moraes, no âmbito de suas decisões monocráticas, defende o cancelamento total, ou seja, o TCU não poderia fazer qualquer tipo de controle, nem controle difuso de constitucionalidade, nem difuso, caso concreto em análise. Resta saber se o cancelamento da súmula ensejará uniformidade decisória do STF em relação a controle de constitucionalidade no bojo de decisões administrativas, tendo em vista o entendimento do STF em relação ao CNJ. A propósito, veja-se o que decidiu já o STF em julgamento feito pelo CNJ. Nesses termos, concluída pelo Conselho Nacional de Justiça a apreciação da inconstitucionalidade de lei aproveitada como fundamento de ato submetido ao seu exame, poderá esse órgão constitucional de controle do Poder Judiciário valer-se da expedição de ato administrativo formal e expresso de caráter normativo para impor aos órgãos submetidos constitucionalmente à sua atuação fiscalizadora a invalidade de ato administrativo pela inaplicabilidade do texto legal no qual se baseia por contrariar a Constituição da República. O exercício dessa competência implícita do Conselho Nacional de Justiça revela-se na análise de caso concreto por seu plenário, ficando os efeitos da inconstitucionalidade incidentalmente constatada limitados à causa posta sob sua apreciação, salvo se houver expressa determinação para os órgãos constitucionalmente submetidos à sua esfera de influência afastarem a aplicação da lei reputada inconstitucional. PET 4.656, ministra Carmen Lúcia, de 2016. Contudo, apesar desta decisão acima, é possível trilhar alguns entendimentos sobre o CNJ, que se alinham com o que foi decidido em relação ao TCU. CNJ pode fazer controle de constitucionalidade de leis e atos normativos? STF. Incompetência do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, para fazer controle de constitucionalidade. AC 2390, relatoria Carmen Lúcia. Tribunal Pleno de 2010, STF-MS 28872. O Conselho Nacional de Justiça, embora seja órgão do Poder Judiciário, nos termos do artigo 103b, parágrafo 4º, 2 da Constituição Federal, possui tão somente atribuições de natureza administrativa e, nesse sentido, não lhe é permitido apreciar a constitucionalidade dos atos administrativos, mas somente sua legalidade. MS 28872. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno de 2011, STF 290/77. Impossibilidade de o CNJ realizar controle de constitucionalidade de ato normativo ou de lei, a menos que se trate de matéria já pacificada na Suprema Corte. MS 29/77, ministro Dias Toffoli, 2018. Processo eletrônico DJE 184, divulgado em 2020. CNJ, no exercício de seu controle administrativo e financeiro dos tribunais, pode barrar projeto de lei de Tribunal de Justiça que entende ser inconstitucional. STF-MS 32.582, processo legislativo instaurado por iniciativa de Tribunal de Justiça, suposta eiva de inconstitucionalidade. Impossibilidade do CNJ, sob a alegação de aparente vício do projeto original, impor cautelarmente ao presidente do Tribunal de Justiça que se abstenha de cumprir o diploma legislativo editado. Limitações que incidem sobre a competência do CNJ, CF artigo 103b, parágrafo 4º. A instauração do processo legislativo como ato de caráter eminentemente político e de extração essencialmente constitucional. Doutrina. A questão do controle de constitucionalidade pelo CNJ. Reconhecimento pelo relator desta causa de que há na matéria controvérsia doutrinária. Inadmissibilidade, contudo, de referida fiscalização segundo precedentes do STF e do próprio CNJ. Medida cautelar deferida MS 32.582, Celso de Mello, 2014. 3. E se for recepção, revogação? O STF reconhece a possibilidade de reconhecer não recepção, revogação, de lei anterior à Constituição, mas declarar a inconstitucionalidade de lei não tem competência. STF
não é vedado ao CNJ controlar a atuação administrativa de Tribunal de Justiça local que, respaldado em lei estadual, se distancie da interpretação dada pelo STF aos preceitos constitucionais e legais que regem a matéria. A deliberação do CNJ que deixa de aplicar lei estadual anterior à Constituição, que conflite com o regime remuneratório da magistratura, regulado pelo artigo 39, parágrafo 4º da Constituição, e com a LOMAN, decorre do exercício direto da competência que lhe foi constitucionalmente atribuída de zelar pela legalidade da atuação administrativa de membros e órgãos do Poder Judiciário, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, MS 27.935, ministro Edson Fachin, 2017. Atenção! Será possível ao TCU e CNJ afastarem a aplicação de lei ou ato normativo que considerarem inconstitucional, quando já houver decisão pacífica do STF sobre o tema, STF-MS 26.739, vide artigo ministro Gilmar Mendes na Conjur, controle de constitucionalidade dos órgãos não jurisdicionais. O caso do TCU e do CNJ. Acesse em 4/5 de 2021, disponível em www.conjur.com.br. 2018, Observatório Constitucional, Controle, Constitucionalidade, Órgãos Não Jurisdicionais. Basta pensar, por exemplo, em decisões do plenário do STF em ADI ou repercussão geral, decisões das duas turmas ou súmula vinculante, etc. Aliás, cabe lembrar que o efeito vinculante afeta não apenas os demais órgãos do Poder Judiciário, mas também da administração pública. O legislador, segundo o entendimento do STF, não é afetado para evitar a fossilização da Constituição. Certinho? Ficou alguma dúvida até aqui? Olha, não deixa passar nada. É isso que a concorrência quer, hein? Uma questão pode te separar da aprovação.